Você já se sentiu no meio de uma guerra, no meio de um fogo cruzado? É isso que a gente vai entender um pouquinho com a parábola dessa semana. Vem comigo. E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente, o canal do jovem cristão. Aqui você vai pegar aí a lição de uma maneira simples, objetiva, para poder complementar os seus estudos. E, como de costume, eu sempre peço a você aqui o quê? Por favor, se inscreva no nosso canal, faça parte da família Vira Crente e principalmente compartilhe os vídeos com os seus amigos, com a sua classe aí, para a galera poder também estar conhecendo o nosso trabalho aqui, que o intuito é levar você a estudar a lição, a estudar a Bíblia. Também, como nós temos o costume, nós vamos aqui agora deixar alguns abraços para alguns inscritos que nós temos aqui, o carinho de vocês, nós agradecemos, e eu quero aqui retribuir, mandando um alô aí para você. O primeiro abraço que nós temos aqui é para o Rodrigo Fraga. O Rodrigo, ele está na IASD de Itaperinha, em Lagarto, no Sergipe, e lá tem o pequeno grupo, né, a classe jovem, Força Jovem. Rodrigo, um abraço para você, que Deus abençoe muito você aí junto com a sua classe de jovens, tá? Meus saleiros, minhas luminárias do PG Jovem aí, Força Jovem, que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Temos aqui também, tá pedindo aqui um abraço para a classe de Guariba, no Mato Grosso. Quem tá pedindo aqui é o nome que a gente tem aqui, né? AVV Bob, para você aí, meu irmão, que tá aqui acompanhando a gente. Um abraço para a classe, para você, que Deus os abençoe. Temos aqui também o Rosenaldo. O Rosenaldo, ele mandou aqui para mim o seguinte, ó, manda um abraço para minha classe, Leão de Judá, do bairro São Paulo, em SC. Eu entendo que seja em Santa Catarina, mas tá aqui o abraço para você, meu irmão, que Deus abençoe muito vocês. Essa classe aí, o nome é forte, hein? Leão de Judá. Estudem a lição, para vocês serem realmente um leão que leva a palavra de Deus aí. Temos aqui o Alan. O Alan, ele é de Osasco, em São Paulo, da IASD de Bela Vista. Meu irmão, um abraço para você, que Deus seja louvado pela sua vida, continue conosco aqui, também entendendo um pouco mais a lição e repassando o que nós estudamos juntos aqui, tá ok? E um abraço também para o Bertúlio. O Bertúlio, ele está em Pacaraima, em Roraima. Meu irmão, Deus abençoe você, nós temos uma boa quantidade de pessoas aqui conosco de Roraima, Deus abençoe vocês aí. Bertúlio, bênção pura sem mistura, hein, meu irmão? Um abraço. Temos aqui também o Everton. O Everton, um abraço para você, que Deus abençoe muito você onde você estiver aí, que você seja saleiro por onde você passar, meu irmão. Temos aqui também o Rosenberg, um abraço para ele e para Márcia Andrade. Eles são de Capanema, no Pará. Que Deus abençoe muito a vida de vocês aí, dos jovens que estão com vocês, tá bom? Bênção pura sem mistura, meus saleiros e minhas luminárias. Bom, esses são os abraços dessa semana. E aqui o Vira Crente, seguimos com a lição. Vamos lá? Título da semana, Apanhados no Fogo Cruzado. Nós vamos estudar lá em Mateus 13, dos versos 24 até o verso 43. O que tem ali? Nós temos 3 parábolas, mas nós vamos focar na parábola do joio e do trigo. Se eu não me engano, é o 3º trimestre seguido que nós vamos entender um pouquinho, trabalhar um pouquinho essa parábola, que ela é muito importante. E dentro desse texto nós temos mais 2 parábolas. Temos ali a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Mas nós vamos trabalhar toda a lição em cima da parábola do joio e do trigo. Leia todo o texto, essas parábolas ali, elas também se complementam. E no final do texto nós temos Jesus explicando a parábola. Vamos para a nossa tirinha para a gente poder entender? Dá uma olhada comigo aí. A nossa tirinha nós temos 2 filas ali, com 2 plaquinhas. E uma fila está com bastante gente, outra está com pouca gente. Está escrito ali, ó, profissão de fé. Essa plaquinha da profissão de fé tem muita gente, tem uma galera ali. Já a caráter de Cristo, você está vendo ali só 4 pessoas, pouquinho. O que a gente entende da tirinha olhando para o texto e olhando para o título? Bom, aqui profissão de fé. O que é profissão de fé? Quando você professa algo que você acredita. As pessoas, ultimamente, não ultimamente, né? Eu acho que em toda a história da humanidade, as pessoas elas se agarram nas suas crenças, nas doutrinas. Não tem nada de errado você ter as crenças, ter as doutrinas, mas muitas vezes isso é levado para um lado de uma religiosidade. E falo um negócio para vocês aqui, tá? Religiosidade mata. É quando você coloca a religião
acima do caráter de Cristo. Está entendendo? Às vezes nós estamos dentro da igreja, professando a fé, mas a gente está perdido. Nós estamos ali completamente sem saber para onde ir. Até que ponto isso pode ser ligado ao caráter de Cristo? Você ter as suas crenças, você ter as suas doutrinas. Quando nós deixamos o caráter de Cristo de lado, nós estamos virando o joio. Você pegou isso? Às vezes nós estamos mais focados em tradições, em costumes, do que olhar o caráter de Cristo. Isso aconteceu na época dele. Os fariseus, eles colocaram as leis, os costumes, as tradições acima do que realmente era bíblico. Nós vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre essa parábola. A lição de domingo traz um personagem chamado Gunnar. O Gunnar, na Segunda Guerra Mundial, ele morava na Noruega e ele saiu um sábado para ir para a igreja. Mas os irmãos estavam se reunindo na casa de um outro irmão, estavam ali e começaram a escutar um tiroteio, né? As tropas alemãs estavam passando por ali. Quando encontravam resistência, começava ali a guerra. Esse tiroteio foi se aproximando, né? O barulho foi se aproximando. O que eles decidiram? Se esconder. Foram para o porão da casa. O Gunnar, na correria, ele deixou o casaco dele para trás. Depois de um tempo, quando passou, ele sobe, né? Eles subiram, saíram do porão e o casaco do Gunnar estava furado por causa de uma bala. Uma bala atravessou ali. Olha o livramento que ele teve. Literalmente, o pessoal estava no meio de um fogo cruzado. Você já teve essa experiência? Em algum momento, você passou ali por um assalto, um tiroteio, alguma coisa? Infelizmente, isso é mais comum do que nós imaginamos. Mas a parábola do joio e do trigo, ela mostra justamente um fogo cruzado. Nós temos ali aquele que plantou a boa semente, que é o Filho do Homem, representado por Jesus. Nós temos o inimigo, que é Satanás, e nós temos o conflito cósmico. Nós estudamos no trimestre passado sobre o grande conflito. E essa parábola ela é muito clara. Ela traz aqui uma escolha. De que lado você vai estar? Jesus nos dá todas as oportunidades para estarmos do lado dele. Ele nos quer do lado dele. E é isso que a gente vai aprender, estudando um pouco mais, novamente, a parábola do joio e do trigo. No verso 36 do capítulo 13, a gente vê aqui os discípulos chegando para Jesus e pedindo uma explicação sobre a parábola. Eles ficaram ali com algumas dúvidas, acharam aquilo meio estranho. Que negócio é esse? Que inimigo é esse? Bom, essa parábola ela traz muito mais para a gente do que somente um joio plantado. Nós questionamos, você com certeza já se perguntou várias vezes, né? Por que surgiu o mal? Quando surgiu o mal? A gente sabe do mistério da iniquidade. E outras perguntas que nós podemos nos fazer e que muitas pessoas realmente fazem, né? Por que pessoas boas sofrem? Por que tanto sofrimento no mundo? Quando a gente vai para esse lado, por que pessoas boas sofrem? A gente está dizendo, então, que aqueles que são ruins, que nós entendemos, né, que julgamos, eles deveriam sofrer. Mas se a gente for por essa linha da sobrevivência do mais apto, esse aqui é apto a sofrer, esse não é apto a sofrer. A gente realmente já não está questionando isso? Não está colocando, então, que o bem e o mal realmente existe? Você já ouviu falar em Richard Dawkins? Ele é o ateu que ficou mais famoso aí nos últimos anos. A lição traz pra gente uma frase dele, e eu vou ler para você, porque eu não consegui decorar essa frase. Tá o seguinte aqui, Richard, ele fala o seguinte: no universo que observamos, não há projeto, propósito, bem ou mal. O DNA não sabe e nem se importa. O DNA apenas é. E nós dançamos de acordo com a sua música. Bom, quando nós levamos essa cosmovisão naturalista sobre o bem e o mal, e essa visão ela traz o seguinte, que não existe um mal. Ela está querendo tirar a responsabilidade moral, porque são escolhas. Nós escolhemos ser bons ou ruins, ser maus. E se a gente vai por essa linha de que o mal não existe, o bem também não existe. E Satanás ele quer realmente que você acredite que o mal não existe, que isso é só uma filosofia, que não tem nada a ver. Bom, nós sabemos que algo de errado aconteceu no universo. E não é isso que a Bíblia ensina pra gente? Que algo deu errado? As Escrituras nos mostram personagens que passaram dor, que passaram sofrimento, que fizeram perguntas buscando respostas de Deus. O joio, ele foi lançado à noite. O inimigo, ele foi à noite. Isso quer dizer que o mal, ele é um mistério, como nós falamos, né? Um mistério da iniquidade. E o Senhor, ele planta a semente de dia, na luz, às claras. Satanás, ele faz tudo às escondidas, no engano, para poder nos tirar realmente do foco. Para que de boa semente
possamos virar o joio. Infelizmente, muitas pessoas aceitam esse chamado de Satanás. O inimigo que espalhou as sementes do joio, nós sabemos que é o diabo. E esse inimigo, ele aparece na Bíblia como um anjo que ficou muito exaltado com a sua beleza, ele quis ser como Deus e até superior a Deus. Não é isso que está lá em Isaías, não é isso que está em Ezequiel? Mas então, já que ele era um anjo, vem uma pergunta muito séria aqui, não é verdade? Por que Deus criou um anjo que viria a se tornar o diabo? Deus não sabe todas as coisas? A resposta é simples. Deus não é amor, e amor, ele não é imposto. O amor você escolhe amar e entra o livre-arbítrio. Se Deus cria ali robôs, ele não era amor. Se Deus extermina Satanás naquele momento também, ele mostraria para todo o universo que Satanás estava certo. Então, Deus deixou que Satanás ali fizesse a escolha dele. Assim como ele permite que eu e você também façamos essa escolha. Só para abrir um parênteses aqui, Jesus falava por parábolas. E as parábolas eram coisas cotidianas, do dia a dia, histórias ali que ele usava ilustrativas. Era comum naquela época as pessoas plantarem um campo de trigo e quando começasse a nascer, eles viam que tinha joio. Problemas ali, brigas, inimigos faziam esse processo. E aqui tem um detalhe. Qual é aquele campo? O que aquele campo significa? Ele significa o mundo. Hoje o mundo nós temos o joio e o trigo. Dentro desse campo está acontecendo uma guerra. Quando nós falamos o grande conflito, uma guerra, uma disputa, realmente é isso. É uma batalha espiritual pela sua mente, pela minha mente, pela decisão que nós vamos tomar. O que o dono do campo fala? Quem é o dono do campo? Jesus Cristo. O que ele fala? A gente vai ter que deixar que o joio e o trigo cresçam juntos. Lembra lá se Deus já arrebenta lá com o mal no céu, as pessoas iam enxergar de outra maneira. É necessário que o mal realmente aconteça, se prolifere, porque todo o universo viu o que Satanás fez, viu a maldade, viu Jesus morrendo na cruz, está enxergando a maldade que está acontecendo nos séculos e séculos, e vai chegar um momento que Deus vai erradicar para sempre todo o mal. Todo o universo vai enxergar quão ruim, quão forte foi o pecado. Essa parábola descreve dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que realmente estão no mundo fazendo a diferença, sendo o trigo, e aquelas pessoas que são o joio. E são muito parecidos quando estão crescendo. Quando eles estão ali verde, você não vê a diferença. Agora, quando seca, quando estão prontos para a colheita, é que você vai ver a diferença. E essa colheita é a volta de Jesus. A gente fala muito do joio, mas e o trigo? Da mesma maneira que essa parábola mostra as ações do inimigo, ela mostra as ações do dono ali daquele campo, que nos traz a salvação. Então foca, meu jovem, na sua salvação. Eu costumo dizer que esse mundo aqui não tem mais nada para oferecer. Só que se a gente parar realmente para analisar, mesmo no meio do caos, mesmo no meio do pecado, de tanta destruição, nós temos coisas boas. Por exemplo, dá uma olhada para uma rosa. Um pé de roseira ali está cheio de espinhos, aquela coisa que machuca, mas quando a rosa brota, não traz para a gente uma esperança? É o contraste entre o pecado, entre o bem, está tudo ali. Nós sabemos pela Bíblia que o mal tem o seu prazo de validade, que vai chegar ao final. Mas enquanto isso não acontece, eu e você estamos vivendo aqui, nós vamos ter momentos da nossa história. Momentos de alegria, de dor, momentos de sorriso, de choro, nós vamos ter frustrações, nós vamos ter realizações, ou seja, nós vamos estar vivendo num misto e, infelizmente, a gente tem que se acostumar com isso. Tem que entender que isso vai ser até quando Cristo voltar. A gente tem que entender, por mais difícil que seja, que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Que os ímpios, aqueles que são ruins, eles também prosperam. Mas tem um detalhe, o sol nasce para todos, tanto para ímpios quanto para justos. Mas é só esse sol dessa terra de pecado. A eternidade vai ser somente para os justos. Até lá, nós vamos ter que viver com dor, como eu falei, nós vamos passar por provações. O que nós temos que fazer? Colocar tudo nas mãos de Deus. E a partir disso aqui que nós conversamos, que nós estamos estudando, nós temos a nossa palavra da rede semântica. E a palavra é mal. O que vem à sua mente de palavras que possam complementar essa aqui, que possam se ligar à rede semântica dessa palavra, a partir de tudo que nós estudamos? A palavra que eu trago para você aqui é o seguinte, é uma que eu falei, validade.
O mal, ele tem um prazo de validade. Em breve, cremos assim, Jesus Cristo vai retornar e o mal vai acabar. Qual é a palavra que vem à sua mente? Coloca nos comentários aqui para mim, como eu sempre falo, debata com a sua turma, tira um momento especial para aqui, para o momento hipertexto, para cada um falar uma palavra ali e vocês entenderem, compreenderem e expandir o entendimento de todo mundo. Combinado? O Filho do Homem é um termo que Jesus usava muito para referir-se a ele mesmo. E a parábola, como nós já falamos aqui, nos conta que quem plantou a boa semente foi o Filho do Homem. Ele preparou o campo, ele cuidou de cada detalhe e é ele que vai dar a ordem para poder fazer a colheita e separar o joio e o trigo. E quem vai fazer a separação? Os anjos. Ele vai falar, ó, chegou a hora, pode então arrancar o joio e o trigo agora que chegou a hora da colheita. E a Bíblia nos fala que os anjos farão esse trabalho, vão separar o joio em feixes e vão jogar no fogo eterno. O eterno aqui, a gente sabe que é queimar enquanto existir matéria. Não vai ficar ninguém queimando eternamente, sofrendo. Mas o dono, o Filho do Homem, o dono do campo, vai fazer isso. E o próprio Cristo está envolvido nesse processo de você fazer uma escolha. O joio, a gente tem inúmeras pessoas que estão dentro das igrejas, são adventistas, mas infelizmente são joio. E eu e você, a olho nu, a gente não vai saber separar, a gente não vai saber fazer isso. Isso é papel de Jesus Cristo e ele vai dar ordem aos anjos para fazer esse movimento. A bondade de Deus ela é demonstrada em toda a Bíblia para a gente. Dá uma olhada no Salmo 23. Quando Davi fala o seguinte, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Então, meu jovem, talvez você está passando por um momento desse, de vale, de sombra da morte, Jesus está do seu lado. Ele está andando junto com você. Creia nisso, acredite nisso, meu saleiro e minha luminária. E às vezes a gente foca tanto no sofrimento aqui dessa terra, que a gente esquece das promessas que tem. Realmente, tem hora que o negócio fica pesado, né? Tem hora que o fardo pesa, mas se a gente olhar lá para frente, quais são as promessas daqueles que realmente seguem a Cristo, que vão estar do lado dele quando ele voltar? Vai ser um mundo sem pranto, sem morte, sem dor. Uma coisa interessante que a parábola traz daqui, que nos ensina, é que os servos tinham que confiar no Senhor, que o joio não ia atrapalhar o trigo, que no final ia ser separado, que mostra pra gente que nós temos que confiar. A parábola nos chama a confiar em Cristo, mesmo quando tudo está parecendo perdido, quando tudo está parecendo ali que está muito complicado. Deixa eu falar uma coisa aqui para colocar você para pensar. O fato de eu e você estarmos na igreja não quer dizer necessariamente que nós somos cristãos. Pesado, né? Pensou aí? Às vezes nós estamos ali somente como legalistas. Lembra da tirinha? A nossa profissão de fé, nós estamos ali somente pelos costumes, pelas crenças de uma maneira distorcida. Nós não podemos arrancar o joio, nós não temos capacidade para isso. Porque muitas vezes nós julgamos que alguém pode ser o joio e essa pessoa não é. Principalmente isso acontece quando alguém está chegando na igreja, aquelas pessoas que Cristo está trabalhando no coração. Quero contar uma história para você aqui de um julgamento que eu fiz. Não sei se já aconteceu com você. Estávamos fazendo um evangelismo e tinha um casal ali. Eu não vou falar o nome deles aqui, mas nesse casal eu comecei a olhar para o rapaz e falei assim, esse aí vai batizar, vai fazer parte da igreja. Ela vai demorar um pouquinho mais, no meu pensamento. Quando eu fiz o apelo para batismo, esse rapaz não aceitou. A moça aceitou, ela se batizou, ele não quis mais saber de Bíblia, ele não quis mais saber de Deus, e ela foi quem tomou a decisão. Eu fiz um julgamento ali aos meus olhos, e muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas dentro da igreja. Como eu falei aqui, o joio e o trigo eles são muito parecidos quando estão verdes. Quando eles ficam maduros, na hora da colheita, você vê a diferença. O trigo tem frutos, ele produziu frutos. O joio não, ele é vazio. Você acha que tem fruto ali, mas só está vazio. Nós temos muitos diretores de jovens, nós temos anciãos, nós temos diretores de música, tantas pessoas que são um joio. E eu posso ser o joio. Você já parou para pensar nisso? Você pode ser o joio? O único que tem capacidade para arrancar, para saber quem, é Jesus Cristo. O que ele fez lá no céu? Ele não, como eu falei, né, ele não exterminou Lúcifer, senão criaria uma dúvida no coração dos anjos.
O que Lúcifer falou então é verdade. E outras rebeliões surgiriam. Ele deixou que o mal se proliferasse, ele deixou que o mal acontecesse. Lembra que nós comentamos aqui para mostrar que Satanás realmente estava mentindo, que ele só queria destruição. Meu jovem, que você possa ser realmente o trigo, que você possa confiar no dono do terreno, no dono do campo e fazer a diferença no mundo. Produza bons frutos e se aparecer alguém que você acha que é joio, deixa que o Papai do Céu vai resolver. Você não precisa se preocupar com isso não, que na hora certa o Papai do Céu resolve. Espero que eu tenha te ajudado aqui. Tenha uma ótima semana, espero você semana que vem. Tchau, fui!